Opa, tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Bem, hoje eu vou fechar a parte de calorimetria, equilíbrio térmico, tá? Já falamos assim de várias formas, de conceitos de calor, de temperatura, de energia interna, algumas formas de transmissão de calor, ok? Algumas formas de transmissões, né, de calor, algumas aplicações, falamos de estufa, inversão térmica, falamos de vários conceitos, né, gerais. Aí eu vou propor uma atividade, vou resolver hoje 3 atividades, tá? Relativas a equilíbrio térmico, e depois vou propor uma atividade. Nessa atividade, eu ainda vou explorar alguns conceitos importantes, colocar alguns desafios lá para vocês. Ok? Tranquilos? Então vamos lá, né? Primeiro exercício é esse aí, ó. Dúvidas é só interromper. A figura a seguir mostra uma curva, a curva de aquecimento de uma amostra de 400 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus, está aqui, 15 graus, no estado sólido, isso é tudo informação importante, tá? Então, temperatura inicial 15, estado físico inicial sólido, em função da quantidade de calor que ela recebe. Então, ela recebeu aí de nada até 9.000, e a temperatura foi variando de 15 a 120. Antes de ver o que está perguntando, então começou em 15, aumentou a temperatura. Chegou uma hora, parou de aumentar a temperatura. Né? A temperatura ficou constante e durante aquele tempo ali, ele ficou absorvendo. Ele estava absorvendo calor o tempo todo. Só que inicialmente ele aquece, depois ele para de aquecer, muda de fase. Né? Porque quando você não muda a temperatura, você muda de fase. Aí você aquece de novo. Aí chega aqui, parou em 85. Ficou constante durante um tempo em 85. Então mudou de fase. Não mudou a temperatura, mudou de fase. Beleza. Aí depois de 85 até 120, tá certo? Até 120, ele mudou a temperatura. Então eu tenho uma quantidade de calor sendo, só para reforçar aí, né? Eu tenho uma quantidade de calor constantemente sendo fornecida, e é a substância hipotética que decide o que fazer com esse calor. Ela tem a opção de utilizar 100% desse calor para uma mudança de fase, né, quando eu falo ml, e ela ou uma coisa ou outra, tá? Ou ela pode usar essa energia para mudar a sua temperatura. Beleza? Então vamos lá. Letra A. O valor aproximado do calor específico da substância no estado líquido. Ele quer o calor específico no estado líquido. Então eu tenho que identificar qual é o estado líquido e calcular o calor específico. Tá? É um pouco diferente dos exercícios que eu tenho dado, hein? É um pouco diferente. Eu calculava o calor, agora eu tenho que tirar os dados aqui. Então vamos lá. Letra A. Eu quero, primeira coisa que eu vou fazer é identificar aqui. Começou com sólido. Aí aqui eu tenho sólido mais líquido. Aqui eu só tenho líquido. Aqui eu tenho 100% de líquido. Aqui eu tenho líquido mais vapor. Aqui nesse ponto eu tenho vapor, 100%, e depois só vapor. Então ele quer justamente esse trecho aqui, ó. Tá? Ele quer esse trecho aqui. Eu vou chamar esse trecho de trecho A. Tá? Ele quer essa rampinha aqui, ó. Então vamos lá. E ele quer o calor específico. Se ele quer o calor específico, ele quer o MC ΔT. Né? Ele quer justamente o calor específico dessa fase. Então tá. Qual que é o ΔQ? Ele começou nessa fase, nesse trecho, em 3.000 e foi até 5.000. Então ele, durante esse trecho, esse pequeno trecho, ele absorveu 2.000 calorias nesse trechinho aqui, ó. Ok? Nesse trecho aí, ele absorveu 2.000 calorias. Certo? Beleza. A massa está lá dentro, está lá em cima, 400. Está lá, 400 gramas. Variação de temperatura está aqui, ó, no gráfico. Ele foi nesse trecho de 35 a 85. Então fechou. É só fazer conta agora. Quantidade de calor, vamos pôr MC ΔT, 2.000.
Massa que foi aquecida, 400. Calor específico, não sei. Variação da temperatura, 85, que é só aquele trecho lá, menos Ô, Carlos, por que você 35. está usando 85 menos 35? Eu quero só esse trechinho aqui, ó. Porque ele me pediu da fase líquida. E ele é Ah, líquido tá. só nesse pedacinho aqui, ó. Tá? Essas perguntas são importantes Entendi. aí, ó. Ele é líquido só nesse pedaço. Então eu peguei a temperatura final desse trecho, esqueço o resto do planeta aqui e foco só nesse trechozinho aqui. Aí eu pego 85 menos o inicial da rampa, né, que é 25. Perdão, 35. Beleza? Então tá aí. Agora essa conta, né? 2.000, 2.000 calorias, 400C. E aqui eu vou multiplicar por... Vai sobrar aqui 50. Certo? Beleza. Eu vou ficar com 2.000 calorias. Aqui, multiplicando aqui, vai dar quanto? 20.000. 20.000, que é 400 vezes 50. Certo? Esqueci nenhum zero não. Vezes o calor específico. Então, meu calor específico aí, ele vai ser 2.000 calorias dividido por 20.000. Então, o meu calor específico é, simplificando um bocado de coisa aí, né? Sobrou o quê? 2/20, né? 1/10. Um calor específico de 0,1. Então vamos colocar a unidade correta aqui. Significa que essa substância hipotética no estado líquido precisa de 0,1 caloria para 1 grama variar sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, está aqui o meu calor específico. Tá certo? Calor específico da fase líquida, né? Eu não posso esquecer isso aí. Poderia ter me perguntado de outra fase, sei lá, fase sólida, fase vapor, poderia ter me perguntado. Então, 0,1 caloria. Podia te Tá? perguntar da parte, por exemplo, sólido líquido. Se ele falar sólido líquido, então ele quer o calor latente. É o próximo exercício, se eu não me engano. Ele poderia sim, aí eu pegaria a faixa que corresponde ao sólido líquido, aí eu acharia, não o calor específico, né? Eu acharia o calor latente de fusão, ou seja, o calor necessário para a mudança de fase sólido líquido. Beleza? Ô, Oi, calor latente. não entendi, perdão, acho que cortou. Como assim calor latente? Ah, tá. O calor latente, esse que eu acabei de calcular aqui, é o calor sensível, veio do calor sensível, tá? Veio daqui, ó. Esse calor, ele é usado para quê? Ele é um calor utilizado para mudança de fase. E Perdão, como que eu mudança, identifico? mudança de temperatura. Então, como que nós vamos identificar? Quando ele vira para mim e fala isso aqui, ó, tá ok? Ele está querendo me falar o seguinte, ó, fase líquida, então não vai mudar de fase. Isso aqui é variação de temperatura, tá? Esse aqui serve exclusivamente para isso. O de cima já serve para outra coisa. Mudança de fase, de estado físico. Foi como Augusto acabou de perguntar, né? E se ele tivesse perguntado do sólido para o líquido? Aí usar a formulazinha de cima, tá? Como ele me perguntou na letra A, eu quero saber qual que é o valor aproximado do calor específico da substância no estado líquido. Então, se ele quer calorias por grama grau Celsius, então ele está querendo saber do calor que está relacionado com temperatura. A unidade aqui ajuda a denunciar, né? Então, eu fui na fase líquida e fiz os cálculos. E achei o calor específico, né? Na B, então, vai ser a mesma fórmula da A? Na B, o valor do calor específico no estado de vapor. Aí ele já quer o vapor cá em cima. Mesmo raciocínio, tá certo? Mas ele já quer o de vapor. Aí Augusto Entendi. falou, e se fosse mudança de fase? Eu falei, então ele não, a pergunta não seria calor específico, é a pergunta da próxima questãozinha. Ele ia perguntar então, como não é sólido líquido, então não tem mudança de temperatura.
Então é o calor latente. Ah, o que é esse negócio de calor latente, né? Foi o que você perguntou. É o calor necessário para a mudança de fase. Então, como ele falou que começou no sólido, chegou uma hora aqui que ele não conseguiu aumentar a temperatura mais. Ele conseguiu ir só até 35. Bateu em 35 e falou, não consigo aumentar a temperatura mais. Não, ele aumentou, cara. Não, aumenta. Só que antes ele tem que fazer o quê? Mudar de fase. Aí ele mudou completamente de fase. Ele ganhou 1000 para chegar em 35 graus Celsius e ganhou mais 2, olha só, né? 1 mais 2 aqui. Ele ganhou 2000 para mudar de fase. Aí eu acabei de calcular do trecho A, que ele ganhou de 3 para 5 e ganhou mais 2 para mudar a temperatura de 35 a 85. Beleza? No próximo vai ficar mais tranquilo. Mas se tiver dúvida eu falo. Beleza? Eu vou então, eu vou para B. A B só para reforçar o que eu falei, tá? A B é só para reforçar o que eu falei. Por quê? Ele continua querendo calor específico, então eu vou usar a mesma fórmula, só que agora ele quer para um trecho diferente. Ele quer para o vapor, e eu só tenho 100% de vapor aonde? Aqui, ó, no trecho B. Vou chamar de B, né? Trecho B. Então aqui eu corre... Ah, cara, mas você tem vapor aqui antes. Ah, mas aqui estava mudando de fase. Então eu não tenho vapor completamente. Eu tenho parcial. Onde eu tenho 100% de vapor é nesse trechozinho aqui. Tá? Que eu tenho 100% de vapor. Tá certo? Então eu vou calcular o calor específico dessa substância hipotética desconhecida para a faixa, para o estado físico vapor agora. Havia calculado antes para o líquido. Beleza? Então vão lá, mãos à obra, fazer a conta. Eu preciso do MC delta T. MC delta T, só que agora o calor específico vapor. Variação de temperatura. Qual foi o calor que eu gastei para variar a temperatura? Não sei, eu fui de 7 até 9, então eu ganhei 2000 também. Quem ganhou? 400 gramas, tá? Beleza, calor específico, não sei, estou procurando. Qual foi a variação de temperatura? Aí eu vou pegar temperatura final daquele trecho, 120 graus Celsius, menos temperatura inicial daquele trecho, 85 graus Celsius. Tá certo? Então, vou ficar 120 menos 85. Né? Vai dar 25. Beleza. Então, aqui vai ficar 2.400, que multiplica quanto? Vai dar aqui 35, né? 15 mais 20, 35. Vezes o calor específico do vapor, que é o que eu estou procurando. Então, o calor específico do vapor vai ficar 2000 dividido por tudo isso aí, que é 400 vezes 35. Beleza? Que vai dar quanto? Fazendo a conta toda aí, né? 400 vezes 35, eu vou achar 14.000. Então vai ficar 2.000, perdão, dividido por 14.000. 4 vezes 35 vai dar 140, certinho. 14.000. Fazendo a conta aí, vai ficar 2.000 dividido por 14.000. Isso vai dar aproximadamente 0,14. Então, o calor específico do vapor é 0,14 calorias para que cada 1 grama de vapor varie sua temperatura de 1 grau Celsius. Isso que é uma unidade que fala, né? O tanto de coisa que ela fala com você aqui. Eu acabei de calcular que eu preciso de 0,14, tá? calorias para que 1 grama, apenas 1, eu tenho 400, apenas 1 grama varia a sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, a pergunta aqui, a questão, girou em torno de calcular calor específico. Se você olhar, só ficou faltando o calor específico do sólido. Eu só consigo calcular calor específico, tá? De rampas, de subidas, assim, ó, ou descidas, né?
só. Patamar, assim, ó, que retas horizontais, constantes, assim, não existe calor específico. Existe o que eu vou calcular na próxima questão, que é o calor latente. Beleza? Calor latente. Até aqui alguma dúvida, que eu posso voltar aqui tranquilo, tá? Tudo bem, tudo tranquilo. Parece que bagunçou aqui, mas isso aqui foi a letra A e aqui foi a B. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Beleza, então. Próxima questão, ela fala sobre calor latente. Tá certo? Muito bem. Pergunta, né? Mudou alguma coisa aqui? Mudou. Letra A é a mesma situação, mudou a quantidade de amostra de substância. Agora temos 150 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus no estado sólido, né? E eu tenho esse gráfico de temperatura em função da quantidade de calor que ele ganha o tempo todo. Aí ele pede para me determinar o valor aproximado do calor latente de vaporização. E depois ele me pergunta o calor latente de fusão. Bem, vamos lá na letra A. A letra A, ele me pergunta o de vaporização. Calor latente, latente é mudança de fase, né? Então, aonde que eu tenho? Eu tenho aqui sólido, sólido mais líquido. Eu tenho aqui, gente, no inicinho aqui, eu tenho 100% sólido, tá? Eu vou até destacar, porque eu posso ter sólido a 35 graus e eu posso ter líquido, vou até colocar aqui, ó, líquido também a 35. Mas a 35 eu também posso ter os dois, tá? Então, falar 35 não quer dizer estado físico, tudo bem? É o mesmo para a água. Falar 0 graus Celsius, que seria o ponto de fusão da água aqui é o ponto de fusão de uma substância, sei lá, qualquer aí. E esse aqui é o ponto de evaporação dessa substância aí. Se fosse o da água, seria 0. Beleza. Então, fala assim, estou com água a 0 graus Celsius. Não significa falar que é gelo e não significa falar que é 100% água. E também não significa dizer que é as duas coisas. Pode ser qualquer uma das três hipóteses. Então, a 0 graus Celsius eu tenho tanto sólido, tanto os dois quanto líquido. Beleza, então aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho 100% líquido, aqui eu tenho uma mistura de vapor com líquido e aqui eu tenho 100% vapor. E aqui eu tenho só vapor. E ele me pediu justamente esse patamar aqui, referente à vaporização. Esse trecho aqui, que tem início aqui, em 4.500 e vai até aqui, encerra em 6.000, tá certo? Bem, todo o calor que eu ganho, eu tenho duas opções, tá? Eu posso variar a temperatura dele, do corpo, ou eu posso mudar de fase, né? Mudar a fase, tá certo? Só para simplificar aqui. Se eu mudar a fase, eu estou falando de ml. Tá certo? Sei lá que ml é esse, tá? ml qualquer aí, tá? Então, um ml qualquer. Então, vamos às contas. Vou no ml, então, quantidade de calor. Então, eu estou calculando o calor latente de vaporização, tá? Vaporização. Qual foi a quantidade de calor que eu precisei para mudar de fase? Foi de 4.500 a 6, então eu precisei só de 1.500. 1.500 calorias para mudar de fase, tá? Quem mudou de fase? 150. Foi 1.500 calorias, só que para 150 gramas, tá? 150 gramas, tá ok? Então eu vou descobrir qual que é o calor de vaporização. Calor de vaporização, né? É os 1.500 calorias dividido. O que eu estou querendo descobrir? Eu não estou querendo saber o calor para 150 gramas. Eu estou querendo saber o calor para 1.
para mudar 1 grama. Então, 1.500 dividido por 150, 10. Eu preciso de 10 calorias para mudar de fase 1 grama. É isso que é tabelado, tá certo? Então, o meu calor latente de vaporização são 10 calorias para cada 1 grama mudar de fase. Beleza? Tudo bem? Dúvida? Dúvidas? Tranquilo, né? Acho que Beleza, então. Então, o que eu fiz aqui foi só calcular o calor latente de vaporização aqui do vapor aqui em cima, que é o calor necessário para mudar de fase completamente, tá? Então, são 10 calorias para entender, né, para mudar cada 1 grama de fase, certo? Então, vamos agora para B. A B está querendo saber qual que é o valor aproximado do calor latente de fusão da substância. Novamente, eu vou usar o ml. Só que agora é o L de fusão. Ou seja, o calor necessário para sair do sólido e ir para o líquido, né? Que é esse trechinho aqui, ó. Esse trecho aqui. Tá? Então, o trecho inicial, né, que eu calculei lá na letra A, foi esse aqui. E agora, o trecho que eu vou calcular na letra B, é esse trecho que eu vou chamar de B aqui, ó. Tá? Qual foi a quantidade de calor necessária nesse trecho? Ele foi de 1.500 a 3.000, a mesma quantidade. Vai dar o mesmo valor, né? 1.500 até 3.000. Ganhou 1.500. A massa é a mesma, né? Vai dar o mesmo valor, né? Então, ó, o exercício vacilou aqui. Mas tudo bem. O importante é o raciocínio. Então, o calor latente de fusão vai coincidir ali com o anterior, 1.500 dividido por 150. Então, eu tenho um calor de 10 calorias para cada 1 grama mudar de fase novamente. Tá? Então, tá aí o meu calor de fusão, 10 calorias para cada 1 grama. Tudo bem? Tá? Coincidiu o valor. Isso aqui é difícil de acontecer, tá? O importante é o raciocínio que foi utilizado aí, né? O calor necessário para a mudança de fase. Calor necessário para mudança de fase. Beleza? Agora eu vou para os exercícios que eu particularmente acho muito interessante, como se eu não achasse alguma coisa interessante, né? Terceiro e último exercício, tá? Ele fala sobre, ele dá todos os dados que eu preciso aqui sobre calor específico e calor latente. Eu vou voltar para aquele estilo de exercício que eu estava resolvendo antes. Aí, olha o que a pessoa fez aqui, tá? Eu vou até, né, em um calorímetro ou uma garrafa térmica, tá? 10 minutinhos aí. Ou uma garrafa térmica, eu fiz questão de colocar, que tem exercício como, colocaram em uma garrafa térmica, que estranho, né? Ótimo, garrafa térmica é ótimo isolante, o objetivo do calorímetro é justamente proporcionar um isolamento com o meio exterior, para que a troca ocorra só em quem estiver ali dentro da garrafa, né, dentro do calorímetro. São colocados 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Olha o que o cara fez aqui, menos 20 graus, é gelo mesmo. E 100 gramas de vapor a 100. Olha o que ele fez. Ele está misturando vapor. Como que ele colocou vapor dentro da garrafa térmica? Eu não sei. Deu um trabalhinho para ele colocar, tá? Colocou o bico da chaleira lá e mandou 100 gramas lá dentro. Aí pegou gelo a menos 20 e colocou junto. Então vai ter mudança de fase aí pra caramba. Beleza? Letra A. Calcule a temperatura de equilíbrio do sistema, supondo o calorímetro, a garrafa térmica, perfeitamente isolada do meio exterior. Tá? Aí está aí o gráfico. E depois a B fala que, né, após descobrir a temperatura de equilíbrio, né, aí eu vou construir o gráfico referente às trocas de calor e os valores de temperatura aqui, né, correspondente. Se eu não sei o calor, a temperatura final,
eu não tenho a menor condição de calcular fazer esse cálculozinho aqui do gráfico. Não tem como colocar o gráfico não, tá? Bem, gente, aqui eu vou partir, eu peguei esse bem mais complicadinho. Eu tenho que partir de hipóteses, né? Porque quando eu falo que eu coloco 200 gramas de gelo a menos 20 com vapor d'água, eu não sei se esse vapor tem energia suficiente, por exemplo, para elevar a temperatura de menos 20 até zero, tá? Eu sei que vai ter uma alteraçãozinha que eu já posso até colocar aqui. Eu sei que vai sair do menos 20 e vai bater aqui, ó. Se ele vai passar daquele ponto, eu não sei, tá? Se ele vai passar daquele ponto, eu não faço a menor ideia. Ô, Carlos, mas já dá para você saber que ele vai chegar no 0 grau? Eu tô chutando porque eu sei que ele precisa de pouca energia para chegar de menos 20 a zero. Eu sei que ele tô chutando, literalmente chutando, tá? Eu sei que tô chutando, eu sei que ele precisa de pouca energia para sair do menos 20 aqui, ó. Tá? Do menos 20 aqui eu sei que eu preciso de pouco, tá? Eu vou chamar meu gelozinho aqui de G, para ser bem original, tá? E o meu vapor que eu vou chamar de V. Então o meu gelo aqui, ó, tá? Isso aqui vai ser minha curva G. O meu gelo, ele vai chegar a zero. Agora, se eu vou receber energia suficiente para mudar completamente de fase e continuar aumentando, eu não sei, tá? Mas eu sei que o carinha, que o meu vapor, ele vai começar, ele vai começar a descer ali, ele vai começar a descer, tá? Ele vai começar a descer. Até onde ele vai descer? Não, perdão, ele é vapor, ele vai mudar de fase, tá? Ele vai mudar de fase, perdão. Ele vai mudar de fase. Ele está no vapor a 100 graus Celsius. Uma coisa certa é ele mudar de fase. Então vamos colocar ele mudando de fase. Se ele vai mudar de fase completamente, eu também não sei. Mas ele vai mudar de fase. Tá? Vou colocar ele de verdinho e ele vai mudar de fase. Não sei se ele vai mudar de fase completamente. Tá certo? Então vou colocar ele aqui 100. Ele vai mudar de fase e depois ele vai diminuir a temperatura dele. Então eu estou meio sem saber mais ou menos o que vai acontecer ali. Vamos para as hipóteses, tá? Primeira coisa que eu vou olhar é qual é a quantidade. Vou pegar o gelo, tá? E vou olhar, pelo menos eu vou tentar achar um ponto comum entre eles aqui que é zero, tá? Vamos supor que a temperatura final seja zero. Não sei se é, tá? Vou imaginar que seja. É uma hipótese que a temperatura final, tá, seja zero. 0 graus Celsius. Tá? É só uma hipótese. Tá certo? Só uma hipótese. Se for, então eu vou calcular. A primeira coisa que vai acontecer com gelo é uma mudança de temperatura, MC delta T. Tá? Primeira coisa que vai acontecer com ele aqui. Então, minha primeira atitude aqui. Tá? Vamos lá então, vamos calcular isso aí. Então ele vai perder, ele vai ganhar. Tá? Deixa eu tentar organizar isso aqui um pouquinho mais. Ele vai... Vou pegar a massa dele, 200 gramas de gelo, vezes calor específico do gelo, meio, do gelo, não posso esquecer isso não, do gelo, meio, e ele vai sofrer uma temperatura, uma variação de 20 até 0. 20. Certo? Então isso aqui vai me dar quanto? Vou precisar de 2.000 calorias. Até agora eu vou precisar de 2.000 calorias. Beleza. Deixa eu considerar que isso aqui vai mudar de fase. Não sei se vai mudar de fase ainda, tá? Mas vamos considerar que ele vai mudar de fase. Então, se ele vai mudar de fase, é ml, L de fusão. Então, vamos lá. Se ele mudar de fase, ele precisa de mais o quê? 200, que é a massa, vezes o calor latente de fusão, 80. Então, ele precisaria de mais 16.000 calorias. Então, até agora, ele precisa, tá, de uma quantidade total aí de 18.000 calorias.
Tá certo? Pouco. Eu vou para o meu terceiro tópico aqui investigativo. Tá? Agora eu vou imaginar o vapor. E se esse vapor só mudar de fase? Se esse vapor só mudar de fase, o que acontece? ml para ele. Só que o L de vaporização. Então, se o vapor que está lá está 100 graus Celsius, não está? Então está assim, pronto para mudar de fase. Se eu tivesse a 120, eu teria que chegar em 100 primeiro. Mas ele está no 100, já está no ponto de ebulição. Tá? Então ele já está apto, prontinho para mudar de fase. São quantos gramas? São 100 gramas. Vezes o calor latente de vaporização. 540. 540. É muita energia. 540. Então vai dar 54 mil calorias. Olha só. O que eu fiz até agora, recapitulando? Eu estava fazendo uma suposição, já posso até me exceder agora. O gelo aumentando a temperatura e chegando aqui, ó. Opa. Ah, não. Estava com a reta, perdão. Aí ele subiu a temperatura, precisou 2.000 só um pouquinho. Ele precisa de 16.000. Eu já vi que só o vapor, para sair do vapor e virar líquido, ele já libera 54 mil calorias. Muito mais do que o gelo. Então, com certeza, a minha hipótese aqui vai me ajudar, tá? Vai me ajudar. Deixa eu colocar laranjinha aqui minha legenda. Vai me ajudar a entender o que está acontecendo. Eu já vi que a temperatura de equilíbrio não é essa. Não é zero. Por quê? 54 mil, eu ganhei energia suficiente para aumentar a temperatura, mudar de fase, e eu ainda vou aumentar a temperatura ainda. Porque é muita coisa. Até onde eu vou, não sei. Mas vai sobrar energia para aumentar a temperatura. Porque é energia demais aqui, ó. Tá? Então é muita coisa aqui, ó. Eu tenho só essa mudançazinha de nada de fase aqui já fez eu ganhar muita energia. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar então agora, e se o gelo, minha primeira hipótese, já foi por água abaixo. Tá? Minha primeira hipótese aqui já dançou. Tá? Eu vou para a minha segunda hipótese. Tá certo? Minha segunda hipótese é esse gelo chegar a 100 graus Celsius. Porque tem energia demais sobrando aqui, ó. Tá? Então eu vou para a minha segunda hipótese. Tá? Minha segunda hipótese seria uma temperatura final, então, de 100 graus Celsius. Beleza? Qualquer minuto aí pode acabar. Mas vocês me perdoam aí, tá? A gente retoma na próxima aula aí. Então, essa é a minha segunda hipótese. Vamos lá, rapidinho na minha segunda hipótese, então. Então, minha segunda hipótese, vou numerar aqui, é o quarto item meu aqui. Eu vou considerar agora o gelo saindo desesperado aqui. Tá certo? O meu gelinho aqui. Tá certo? Saindo. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer o seguinte. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Beleza, né, amigão? Fica à vontade aí. Vou só finalizar aqui. Qualquer dúvida é só falar. Então, agora eu vou imaginar o que era gelo antes, não é gelo mais, tá? É só para a gente situar aqui. Ele era gelo, né? Ele já aumentou a temperatura e já mudou de fase, tá? Então, ele não é gelo mais, tá certo? Então, eu vou considerar que agora ele vai sair de 0 e vai embora até chegar em 100. Se ele fizer isso, né? O gelo eram de gelo, né? Continua sendo 200 gramas, era gelo. Agora é estado. Então vamos lá. Obrigado pela gentileza aí. Voltar. Beleza, então tá aí. 200 vezes agora é líquido, né? Já mudou de fase. Vezes a variação de temperatura. Então, por hipótese, eu estou considerando que ele vai sair do 0 e vai até 100. Não sei se isso vai acontecer.
Para que isso aconteça, ele precisa de mais 20.000 calorias. Tá? Ele precisaria de mais 20.000 calorias. Tá? Então, olha só, já dá para concluir muita coisa aqui. Vamos pensar no gelo. No gelo. Ele era gelo, precisou de 2.000 para chegar no zero aqui. Agora, ele chegou. Aí, beleza, mudou, derreteu. Agora, para chegar, para mudar. Não, perdão, chegou a zero, né? Que ele chegou a zero com 2.000. Para derreter, mais 16. Então, ele ganhou 18 e aumentou, fez essa rampinha e fez esse pedacinho que tá aqui, ó, de laranja, ó, tá? Precisou de 18.000. Aí eu corri lá no vapor, mas quanto que vapor tem para me dar? 54, não quer dizer que ele vai me dar isso tudo, não. Mas ele tem condições de me dar. 54, nossa, é muito mais do que eu preciso. Então eu vou aumentar a temperatura. Aí agora a minha hipótese é, não, vou chegar em 100, tô achando que eu vou chegar em 100 desse jeito, porque ainda tem muito calor. Então fui lá e calculei quanto que eu precisaria para chegar em 100. 20.000. Olha só o que até agora, 20.000 com 18.000, 38.000. E eu tenho 54.000 disponível, então com certeza vai chegar a 100. E mais, né? Não tem como passar de 100. Concorda comigo? Quer dizer, Lais e Thiago, né? Eu agradeço demais esses dois aí. Então, o que acontece? Vai chegar em 100. É tanto calor disponível que o vapor tem, tá? Que ele vai ficar quieto aqui, ó. Ele vai ficar quieto aqui nesse patamar o tempo todo. Porque para ele sair, para ele mudar completamente de fase, é calor demais, né? Nós calculamos ali, é calor demais. Então, o que vai acontecer? O gelo vai mudar a temperatura, vai mudar de fase, e ele vai dar um pulão aqui, ó, e pegar o outro lá em cima. Deixa eu colocar a legendazinha lá. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer o diabo, olha só. Ele vai aumentar a temperatura, vai mudar de fase e vai chegar a 100. Só que para fazer isso tudo, ele precisa de pouco calor. Ele precisa só de quê? Deixa eu colocar outra retinha aqui. Bem discreta aqui, ó. Só para organizar ainda mais. Vou colocar uma retinha bem mais fina possível aqui, como se fosse uma retinha pontilhada. Olha só o que aconteceu. Organizando a nossa vida aqui. Para chegar aqui, ele precisou de 2.000 calorias. Para chegar aqui, ele precisou de mais 16. Então, esse ponto aqui é o 18.000. 18.000 calorias. Tá certo? Então, 18 aqui, ó. Aí, beleza. Para chegar até lá em cima, ele precisou só mais 20. Então, para chegar aqui, ó, ele precisou ao todo de 38.000 calorias. Muito menos, bem menos do que o outro tem para perder. Então, o outro vai perder só 38. Ele precisou perder o de cima, o vapor. Ele precisou perder 38.000 para o gelo chegar lá até onde ele estava. Então, ele poderia perder mais. Então, qual é a temperatura de equilíbrio? Bem, a temperatura de equilíbrio, tá? A temperatura de equilíbrio vai ser o quê? 100. Temperatura de... E vou precisar fazer aquele calor absorvido, é igual calor liberado. Não vou precisar fazer isso não. Tá certo? 100 graus Celsius. Tá? Por que eu não vou precisar fazer isso? Porque meio que eu deduzi que a temperatura de equilíbrio, tá? Eu vou rever isso lá na próxima aula. Meio que eu deduzi, tá? Meio que eu deduzi que a minha temperatura, tá ok? Que minha temperatura de equilíbrio fosse 100, beleza, Hugo? Que eu deduzi que a minha temperatura de equilíbrio fosse 100 graus Celsius. Por quê? Porque eu fui calculando quanto que o vapor tinha para liberar. Aí o vapor, eu cheguei à conclusão que o vapor tinha para liberar energia demais, 54.000 calorias. Aí eu vi que, nossa, vou pegar o gelo, então eu precisei de 2.000
mais 16 para derreter completamente o gelo, para chegar aqui. Nossa, longe ainda dos 54 mil. Então vou aumentar a temperatura do gelo. Vou partir para a segunda hipótese. Quem sabe chega... Isso aqui era uma dúvida, hein? Quem sabe chega... Quem sabe chega a 100. Ok? Bem, então eu fui para cima disso. Quanto que precisaria então para chegar em 100? Coloquei MC ΔT, 200, que era o gelo, vezes 1, vezes 100. Precisaria de mais 20. Calma aí, já gastei 18 mais 20. Já gastei 18 mais 20, 38. 38. Tá longe ainda de 54. Então, o vapor tem muita energia para perder. O vapor, tá? O vapor poderia, não quer dizer que ele perdeu. Na verdade, quanto que ele perdeu? Né? Ele cedeu para o gelo apenas 38 mil. Ele poderia, tá? Transferir, né? Transferir até 54 mil, que é a mesma coisa que 54K, tá? Mas vamos colocar 54 mil. 54 mil, até 54 mil calorias. Ele não precisou de perder isso tudo, tá? Seria o potencial dele, mas não precisou. Para chegar até ele, a temperatura de equilíbrio, bastaram o quê? 38 mil calorias, que foi o total aqui, ó, o total do gelo, que foi 2 mil, 16 mil, mais 20 mil, totalizando os 38 mil. Beleza, galera? Deu para entender isso aí? Pode falar. Não dá para correr, né? Eu tenho que meio que... Olha só, tanto que uma hipótese foi embora. Não deu em nada, tá? Eu vi que não deu certo, tá? Porque depois eu não deu certo aqui, ó, eu descobri aqui, ó. Quando eu vi que o vapor podia liberar muito mais do que até aquele momento eu estava precisando, falei, nossa, vai ficar aqui não. Então, perdi minha primeira hipótese. Minha segunda hipótese era chegar até 100. Poderia estar errado, talvez o vapor teria, além de mudar de fase, ainda poderia ter baixado aqui um pouquinho, ele não precisou. Então, minha segunda hipótese seria essa. A minha segunda hipótese deu certo, que aí eu fui olhar quanto que o gelo gastaria para chegar até lá, e eu vi que ainda estava longe dos 54 ainda, né? Porque ele precisava de mais 20, né? Já tinha gasto o quê? 18 mil, então chegaria a 38 mil. Isso para chegar em 100, passar de 100 não tem jeito. Então, o meu resultado, o que tem no meu resultado? Eu tenho vapor, eu ainda tenho vapor. Por que eu ainda tenho vapor? Que para mudar de fase completamente o vapor, eu preciso de 54 mil e eu só usei 38. Eu tenho vapor e tenho líquido, tá? Eu tenho vapor e líquido. Se eu quisesse saber quanto exatamente eu tenho de vapor, né? Qual é a massa exatamente que eu tenho de vapor? Eu faço a seguinte regra de 3. Acabou o espaço aqui, né? 54 mil calorias é para quanto? É para 100 gramas. Mas só que eu liberei só 38. 38 eu vou conseguir quanto? X. Beleza? É só fazer essa continha aí para saber qual é a quantidade de vapor que eu ainda tenho aqui. Porque eu fiquei lá com vapor mais líquido. Eu ainda tenho vapor. Beleza, galera? Então, se quiser saber qual a quantidade de vapor, tá fácil, é só fazer uma regra de 3. 100 gramas é para mudar totalmente todo mundo de fase. Então, 100 tá para 54. 38 mil, que foi o que eu usei, tá para X. Aí eu mato a quantidade de vapor aqui. Depois vocês calculam, né? Aí confere. Beleza? Tranquilos? Então, encerra a aula pré-atividade, digamos assim, né? Esses 3 últimos exercícios aí, né, dão base suficiente para resolvermos qualquer exercício da atividade que eu vou propor. Beleza? Um abração para todo mundo aí.